professor Jefferson e nós estaremos aqui hoje falando sobre auditoria interna, sobre o auditor interno da ISO 14001. Eu sou o professor Jefferson e nós estamos na nossa aula 1. Por que é tão importante, né, entender um pouco sobre o que é o auditor interno? O auditor interno é uma função dentro da empresa que procura estabelecer aí uma busca, né, de conformidade através de procedimentos pré-estabelecidos. Mas também é uma ótima oportunidade para o profissional que quer se desenvolver, né? Ele quer crescer na carreira. Por quê? Ele deve entender bem, né, do processo, mas também o método de auditoria. E a auditoria interna, ela é uma forma, né, do auditor se preparar para a auditoria externa. E essa auditoria externa ou interna, ela segue um padrão, né, que é estabelecido pela 19.011. Então eu vou estar falando com você aqui sobre as características do auditor interno. Eu estruturei algumas aulas para que eu possa explicar a função do auditor interno e também as suas atribuições, responsabilidades, bem como a interpretação de requisitos e ferramentas necessárias. Hoje, na nossa aula 1, eu preparei o material para que você possa entender um pouquinho, né, essa função. Então a empresa, ela é representada aqui por processos, né? Tem seus macroprocessos e os seus processos. Cada processo vai entregar um produto ou serviço através de uma sequência de atividades interrelacionadas que transformam as entradas em saídas. Então o fluxograma aqui representa essa sequência de atividades interrelacionadas que entrega um produto ou um serviço. Esse produto e esse serviço, e mesmo o processo, ele precisa ter os aspectos e impactos controlados. Por que a gente fala gestor e auditor? Porque o gestor é aquele que procura gerenciar o processo, né, para poder atender resultados pretendidos. E o auditor é aquele que procura, dentro do processo, as não conformidades para que ele possa propor, né, os tratamentos para assegurar a eficácia do processo. As ações de controle são estabelecidas lá no item 8.1, através do planejamento e controle operacional. Então, essas ações aqui são para controlar os problemas do processo. Então, o gestor deve assegurar que essas ações estejam em conformidade para resolver os problemas, para que o processo esteja em conformidade. E o auditor, através do item 9.2 aqui, auditoria interna, que está na norma ISO 14001, procura, né, identificar essas não conformidades e tratá-las para que assegure a eficácia do processo. Quando a gente diz auditor interno, ele também é responsável pelo tratamento, né, das não conformidades junto ao gestor. E dessa forma, ele precisa entender bem do processo e entender bem da metodologia de auditoria. E aí é assim que ele acaba contribuindo com o processo e com o gestor. Mas perceba que tanto o gestor como o auditor devem conhecer os métodos para assegurar os resultados pretendidos do processo. Muito bem. Existem 3 tipos de auditoria que são estabelecidos, né, pelo sistema normativo. A auditoria de primeira parte, que é conhecida como auditoria interna, que é o que nós estamos tratando nesse curso. A auditoria de segunda parte é aquela auditoria de fornecedor, né, para poder fazer a qualificação de fornecedor e assegurar que ele esteja dentro dos requisitos. A auditoria de terceira parte é o que a gente conhece como auditoria externa, né, pode ser de manutenção ou certificação. Então, o auditor interno é aquele que está na empresa, é um funcionário da empresa que tem características e perfil, né, relacionados à sua competência que podem qualificá-lo, né, como auditor interno. Uma vez qualificado como auditor interno, a função dele é preparar, né, o processo para a auditoria externa. Então, a gente tem que entender que a auditoria interna é uma preparação para a auditoria externa. E a auditoria externa, ela pode ser uma auditoria de certificação, que é a primeira auditoria, e depois de manutenção. Geralmente, um certificado de auditoria, ISO 14001, por exemplo, ele tem a validade de 3 anos. Então, a primeira auditoria, no primeiro ano, é de certificação. No segundo ano, a gente chama auditoria de manutenção. No terceiro ano, também de manutenção. E no quarto ano, a de recertificação, porque acabou o período aqui. Então, as auditorias internas são uma preparação para cada auditoria externa. Eu coloquei aqui, por exemplo, a periodicidade da auditoria interna pode ser 1 vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano ou 4 vezes por ano, conforme o gestor da empresa decidir. Então, isso aqui é auditoria interna. Como ela é uma preparação para a auditoria externa, a periodicidade tem a ver exatamente com a maturidade que ela tem
Se tiver mais maturidade, eu vou ter menos periodicidade. Se eu tiver menos maturidade, eu vou precisar de mais periodicidade. Então, uma vez entendendo essa questão, nós temos que perceber que a qualificação do auditor para assegurar, né, esse ciclo de auditorias, ele é estabelecido pela ISO 19011. E na 19011 ela fala não só do programa de auditoria, mas também das competências, né, do auditor. Então a qualificação do auditor é regido, é determinado pela ISO 19011. Então a ISO 19011 fala de qualificação de qualquer auditor. Perceba que nós estamos falando em uma norma internacional, né, ISO. Então isso serve para o mundo inteiro. Essa qualificação de auditor serve para o mundo inteiro. Bom, uma vez entendendo essa parte, lá na ISO 19011, ela define, né, na sua tabela 1, na página 22, o que quais são os níveis de educação, experiência profissional e treinamento em auditoria e experiência em auditoria para auditores que conduzem auditorias de certificação ou semelhante. Então, lá na 19011 está definido. Então, essa tabelinha diz assim, qual é o parâmetro que é avaliado? Por exemplo, educação, experiência profissional nos campos de gestão da qualidade ambiental, treinamento em auditoria e experiência em auditoria. Então, esses aqui são os parâmetros avaliados para o auditor. Então, você pode ter o auditor, né, na norma ISO 14001, ou você pode ter um auditor em ambas as disciplinas, 14001 e 9001, qualidade. E você tem o líder de equipe, que é o líder de auditoria. Então, para se dizer que você é um auditor ou um líder de auditoria, você tem que atender a alguns requisitos, que é o que nós vamos falar. Por exemplo, o auditor ISO 14001, com relação à educação, ele tem que ter educação de nível médio. O auditor em ambas as disciplinas também é a mesma educação. O líder também, a mesma educação, então é o mesmo solicitado, ou seja, educação em nível médio. E a experiência profissional? Experiência profissional, entenda aquela experiência que você tem num processo conhecido. Você trabalha com plásticos, ou trabalha em petroquímicos, ou trabalha na área comercial, ou trabalha na área de celulares. Então, essa experiência profissional é sobre uma área específica. Então, nessa área específica, você tem que ter 5 anos, né, para ser um auditor. 5 anos de experiência naquela área. Para auditor em ambas disciplinas, a mesma coisa, 5 anos. E para auditor líder, também 5 anos. E experiência profissional nos campos de gestão da qualidade ou ambiental, né? No caso, aqui nós estamos falando primeiro ambiental e depois a qualidade. No caso de experiência profissional, o que é experiência profissional na área de gestão? Desses 5 anos que você tem de experiência profissional, 2 desses anos, eles têm que estar relacionados à gestão da qualidade ou ambiental. O que é essa gestão? É estar envolvido na implementação de procedimentos, definição de indicadores, treinamento de auditores, acompanhamento de auditorias. Então, deve ser comprovado 2 anos, pelo menos, trabalhando como gestão da qualidade ou ambiental. No caso da disciplina adicional aqui, 2 anos na segunda disciplina também. E a mesma coisa para o auditor líder. Então, se pede o quê? Experiência em gestão, 2 anos para o auditor em ambas as disciplinas também 2 anos, e o auditor líder também 2 anos. E o treinamento em auditoria, aquele treinamento que você faz com um certificado, vamos deixar bem claro, né? Esse treinamento aqui é aquele treinamento que é certificado internacionalmente. Então, geralmente as certificadoras têm esse curso. E aqui, para o caso de auditor, é um treinamento que tem que ter 40 horas, né, de treinamento em auditoria. Ou seja, é um curso que é passado a semana inteira e é feita uma prova de avaliação, né? E você tem que ter um índice maior ou igual a 7, né, para ser aprovado como auditor. No caso, se você estiver fazendo curso de auditor na segunda disciplina, então aí são exigidos 24 horas, pelo menos. E o auditor líder, a mesma coisa. Então, perceba que a questão de treinamento e auditoria é a mesma coisa para os dois. E a experiência em auditoria? Então, perceba que você aqui já tem a sua educação, trabalha lá 5 anos num processo, né, qualquer desses que eu comentei. Desses 5 anos você tem 2 anos relacionados à gestão e teve um treinamento de 40 horas. Agora você tem que demonstrar experiência em auditoria. Como é que se adquire essa experiência em auditoria? A partir de auditorias implementadas na empresa, o auditor líder ele acompanha auditores em treinamento. E aqui o que é pedido, né, para esse auditor que está em treinamento? Pelo menos 4 auditorias completas de 20 dias, igual a 20 dias. Como auditor em treinamento, pelo menos nos últimos 3 anos desses 5 anos aqui.
Então, nos últimos 3 anos desses 5 anos aqui, você acompanhou 4 auditorias completas de pelo menos 20 dias como auditor em treinamento. Se for na segunda disciplina, aí uma auditoria menos, né? Se você já é auditor de qualidade, agora você vai ser auditor de meio ambiente. Se for auditor de meio ambiente, agora vai fazer para auditor de qualidade. Então, se você já tem uma anterior, a próxima você tem que constatar só o quê? 3 auditorias completas, igual a 15 dias, no período de 15 dias, como auditor em treinamento, nos últimos 2 anos, né, desses 5 anos de experiência que são pedidos aqui. E o auditor líder? Pelo menos 3 auditorias completas, igual a 15 dias, como auditor líder em treinamento, né? Então, o auditor líder vai estar conduzindo, né, o treinamento, a auditoria, e o auditor líder em treinamento vai estar realizando lá a auditoria sob supervisão do auditor líder. Isso deve ser pelo menos nos últimos 2 anos daqueles 5 anos de experiência. Com isso, você consegue a sua formação de auditor. E lembra que essa formação que nós estamos falando aqui é uma formação para ser auditor líder internacional, né? Então você pode trabalhar em qualquer lugar no mundo como auditor, porque, como eu disse, essa aqui é aquela tabela, né, fala de educação, experiência profissional e treinamento, que é estabelecido lá na ISO 19011. Você encontra lá na página 22. Então, eu espero que você tenha gostado, né, que você tenha entendido aí quais são as competências e qualificações que você precisa ter como auditor e qual é a importância, né, do auditor trabalhando numa empresa para assegurar a eficácia, né, dos resultados com relação aos requisitos da ISO 14001-2015, que é o caso aqui que a gente está tratando nesse curso, tá bom? Nos vemos na próxima aula, até lá!